quero me unir a você em casa, na presença de Jesus, e rezar pelas famílias, rezar pelo sacramento do matrimônio, pedir a intervenção de Deus, esse Deus que cuida, esse Deus que zela. E como é bom nós percebermos a beleza do matrimônio, em meio aos sacrifícios que são próprios. Você que é mãe sabe muito bem o que é não dormir direito, você que é pai sabe muito bem o que é não dormir direito para cuidar do teu filho. Você esposa sabe o sacrifício que é cuidar do esposo, ser presença, e vice-versa, você esposo, cuidado e o sacrifício que é para cuidar da sua esposa, a atenção necessária, o cuidado necessário. E o próprio cuidado é sinal de amor. O próprio cuidado é sinal de zelo. Não existe amor sem sacrifício. Necessariamente para aqueles que amam, é necessário passar pelo sacrifício, é necessário passar pela dor. Mas é um sacrifício e uma dor com significado diferente. Você que é mãe, se fosse por escolha própria, pensando em você, quereria uma noite de sono maravilhosa, sem interrupção nenhuma. Mas você que tem filho pequeno sabe que não é possível. Durante a noite, às vezes é necessário acordar muitas vezes, em alguma delas passar a noite inteira de sono. É um sacrifício, mas é um sacrifício de amor. Quando se tem amor, o sacrifício tem um peso diferente, não deixa de ser sacrifício, a dor não deixa de ser dor, a noite mal dormida não deixa de ser uma noite de sacrifício, de cansaço. Mas como é por amor, tem um sentido diferente. Quando colocamos amor no que fazemos, quando colocamos amor no que passamos, tudo fica diferente. Você, mãe, passa a noite em claro para cuidar do teu filho, mas aquele filho ali no teu colo, você até esquece o sono que você passou durante a noite. O filho ali no teu colo é tão prazeroso que você até esquece. Para dizer assim que quando tem amor, o sacrifício é diferente. O sacrifício toma um novo gosto. Jesus Cristo, quando estava carregando a cruz, levando-a até o Calvário, o peso da cruz não foi diminuído, mas o amor dele por mim e por você era tanto que o motivou a ir até o fim. Talvez se algum momento passou na cabeça de Jesus, humanamente falando, de desistir, o que motivou ele a ir até o fim foi o amor por mim e por você. Todas as vezes que humanamente ele se sentiu cansado, fatigado, quase insuportável o peso, ele lembrava do Padre Helenildo, ele lembrava da Gabriela, ele lembrava do Inácio, ele lembrava de você, e ele tinha motivo para ir até o fim. O amor nos motiva a ir até o fim.
Somente o amor é motivação para irmos até o fim. Eu, como padre, até o fim no meu sacerdócio, na vocação que o Senhor me chamou, nos momentos difíceis que eu já passei, e no início do sacerdócio tenho consciência que passarei. O que vai me sustentar se não o amor? Você que é casado, o que vai sustentar você não é o conforto, não é a poesia que teu esposo, tua esposa escreveu para você quando você namorava. Não é. É o amor. Somente o amor nos faz chegar até o fim. Somente o amor nos faz chegar até o fim, mesmo com sacrifício. Veja que o padre não está dizendo que Deus vai poupar você, poupar a mim do sacrifício. Não. Deus Pai não poupou Jesus de carregar a cruz, não poupou dele erguer, de ele morrer no alto da cruz, derramando a sua última gota de sangue. Ele não foi poupado. Assim como eu e você, nós não seremos poupados dos sacrifícios, não seremos poupados da dor. Mas se nós amarmos, nós conseguiremos ir até o fim. Se verdadeiramente você ama a tua esposa, mesmo com dificuldade, você vai até o fim. Se você ama o teu esposo, mesmo com dificuldade, você vai até o fim. Porque somente quem ama consegue concluir a sua jornada. Somente quem ama chega ao destino final. É por isso que nesta manhã eu quero pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que reacenda em nosso coração o amor a Ele. E esse amor se estenda na vocação, no estado de vida que Ele nos chamou. Eu, como padre, que posso ir até o fim. A Gabi e o Inácio, que são casados. A Gabi com o Emanuel, o Inácio com a Márcia. Que possam ir com o seu matrimônio até o fim. Que não desistam. Em meio às dificuldades que fazem parte. Que não desista, que o amor seja o combustível para não desistir, que o amor seja combustível para não parar, porque quem ama consegue ir até o fim. Nosso Senhor, te peço, visita tantos casais que neste momento estão pensando em desistir. Quantas esposas, Senhor, estão pensando em desistir? Quantos esposos, Senhor, estão pensando em desistir? Senhor Jesus, toca o seu coração. Toca o seu coração. Ajuda-os a entender que se amarem, se o amor for concreto, se o amor for verdadeiro, conseguirão ir até o fim. Visita, Senhor Jesus. Visita, Senhor Jesus, esses vossos filhos e filhas que estão se sentindo desmotivados pela sua vocação, pelo seu estado de vida, pelo seu matrimônio, pelos seus filhos. Senhor Jesus, leva-os a fazer uma experiência concreta contigo, com o teu amor. E assim, experimentando o teu amor, tenham força para ir até o fim, Senhor. Enquanto o padre falava, me recordei de uma passagem do Diário de Santa Faustina, que ela diz assim: quando eu não sei como proceder, eu recorro ao amor. Ele é sempre a melhor resposta. Quando eu não sei como proceder, eu recorro ao amor. Ele é sempre
a melhor resposta. E como eu falava na pregação, este amor vem do próprio Cristo. Este amor que une o casal vem do próprio Cristo. O Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. O Espírito Santo, e pela graça do sacramento, se renova o amor. E eu me recordei de uma pessoa uma vez me explicando para mim, para Emanuel, que o vinho, ele tem o poder de resetar, de zerar o paladar. Então, quando você está comendo uma comida e você toma um vinho, ele reseta o seu paladar. Por isso que às vezes quando você volta a comer, sente aquele gosto bom novamente. O Espírito Santo é este vinho. Por isso que Jesus quis, nas bodas de Caná, transformar a água em vinho. Este vinho novo que reseta, que zera. É isso que eu te peço hoje, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha resetar tudo o que vivemos nos nossos matrimônios, pela graça e ação e a força do sacramento que recebemos. Seja resetado todo ódio, zerado toda desavença, palavras malditas, discórdias, toda dor de adultérios, de traições, todos os olhares malditos, palavras que entraram e impregnaram os corações uns dos outros. Seja resetado pela força e poder do sacramento que recebemos, pela ação do Teu Santo Espírito que é amor. E este primeiro amor, quando nos olhamos no namoro, no noivado, no dia do casamento, seja renovado. Transforma, Senhor, a água no nosso casamento, que pode estar suja, manchada. Transforma, Senhor, em vinho novo. Eu peço, Jesus, por esta graça e esta força, que aqueles que estavam com desejo firme, propósito firme de separação, que seja resetado agora pela ação e força do Teu Espírito, pelo Seu amor entregue por inteiro na cruz. Tenhamos força para dizer: perdoai, perdoai, eles não sabem o que fazem. De voltar, de reconciliar, de dar o primeiro passo, mesmo que você tenha razão. Dar o primeiro passo para o perdão, para a reconciliação. Não é sem dor. Não é sem dor, mas é com amor. Quando eu não sei por onde recorrer e começar, eu pergunto ao amor, ele é a melhor resposta. Nós pedimos, Senhor, a Tua força, a Tua graça. Seja o Teu Santo Espírito fogo abrasador, a abrasar novamente em nossos corações o amor para com o nosso esposo, esposa, para com nossos filhos. E colocando sentido, Jesus, sentido em nossas dores, ofertas, cansaços, encontramos a plenitude e a felicidade em servir, em amar aqueles que o Senhor nos deu. Por isso, eu peço, Senhor, que batize-nos com Teu Santo Espírito, porque é dele que vem a força. Renova, Senhor, o Teu Espírito em nós. Renova, Senhor, a Tua ação em nós. Batiza-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. É contigo que conseguiremos ir até o fim.
É em Ti que renovaremos as nossas forças. Renova-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor, como em Pentecostes, para sairmos desta adoração diferente de como chegamos. Se estávamos com medo, acabrunhados, que nós tenhamos força, coragem, poder e ousadia para amar, pela ação do Teu Santo Espírito, como em Pentecostes, com Teu fogo abrasador, vento impetuoso, venha mexer, Senhor, em nós, tirar do nosso comodismo, e mesmo que impelidos, possamos ir até o fim, pela força do matrimônio. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá para Te adorar, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Lava-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Oh, lava-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá para Te adorar, para Te adorar, para Te louvar. Lava-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te louvar. Lava-me, Senhor Jesus. É por isso que a família é chamada de igreja. Enquanto a Gabi e o Padre iam rezando, me vem ao coração tantas coisas que estão motivos para a separação, para a divisão, o individualismo, o egoísmo, coisas que não precisam fazer parte de uma vida doce, de uma família. Porque se somos esta igreja, a unidade precisa reinar. Porque se na igreja a unidade da Trindade rege todas as coisas, no matrimônio também não pode ser diferente. É por isso que o Senhor colocava no meu coração, quando a Gabi ia falando, quando o Padre ia falando, isso ia queimando no meu coração. A primeira coisa que precisa entrar na vida do casal, na família, mas no comecinho, no casal, no início, no namoro, no noivado, no matrimônio, precisa ser esta presença da Trindade, essa presença de Deus. É isso que, a palavra que me vinha era bem simples, é isso que dá a liga, e é isso que vai nos fazer a dar respostas diferentes. Às vezes quando eu estou impaciente, quando eu tenho que levantar à noite, digo, meu Deus, eu preciso dormir, porque amanhã eu tenho que estar cedo, amanhã eu tenho que fazer isso. Aí depois eu paro, eu penso, eu rezei tanto,
para Deus conceder a graça de uma família. Rezei tanto para Deus me conceder a graça de filhos. E agora eu estou regateando? Não. Preciso dar uma resposta diferente. Mas eu percebo que, se não é o auxílio do Espírito Santo, se não é o Espírito Santo rebobinando, zerando, como a Gabi dizia, fazendo com que eu sinta novamente e perceba o sabor, porque a gente vai se acostumando com o sabor, a gente vai se acostumando com as situações, e às vezes é preciso a gente rebobinar mesmo, a gente retomar, a gente recomeçar, para sentir o sabor novamente, para que a gente não se acostume. Mas eu confesso, sem o Espírito Santo, sem esta presença de Deus, é difícil, porque entra o nosso egoísmo, entra a nossa humanidade, mas é preciso que esta graça que nós recebemos no matrimônio, que nós recebemos no batismo, a força do sacramento, é que nos motiva a dar respostas diferentes, a olhar a impaciência do outro e dizer, respirar fundo e dizer, é por amor. É por amor, mas não um amor simplesmente humano, mas um amor de Deus. Me vem muito a palavra piedade, que não é pena, mas significa fazer tudo por amor a Deus. Então levantar-se na madrugada, perdoar o outro, recomeçar, às vezes sair, faiscando, mas voltar e pedir perdão e recomeçar. A gente só consegue se for por amor a Deus. Por amor a Deus. E é por isso que muitas vezes tantos matrimônios, tanta gente, como o padre trazia, a Gabi trazia, querendo se separar, quantas pessoas querendo desistir, porque talvez perderam esta intimidade com o Senhor, esqueceram de tomar o vinho para zerar aquilo que foi se acostumando, a rotina do dia a dia, e passar a sentir novamente o sabor. Hoje o Senhor te convida nesta adoração a dar espaço a Deus, para que Ele possa zerar, para que Ele possa trazer o paladar novamente, a você voltar a sentir o sabor. Talvez a sua esposa não esteja mais do mesmo jeito de quando a gente casou, A minha já não está do mesmo jeito, nem eu. Eu tinha até um pouco mais de cabelo, nem eu. Mas eu posso dizer, eu estou melhor, e ela está um pouco melhor. Talvez fisicamente a gente tenha mudado muitas coisas, mas nós estamos melhor, porque a gente vai amadurecendo com o tempo, e com Deus a gente amadurece e cresce, mas sem Deus não, a gente vai ficando acostumado. Então nesta hora, deixa que Deus entre novamente, e seja o centro do teu matrimônio, para que todo o costume caia por terra, e entre novamente o sabor, a alegria de saborear, de viver juntos, de estar juntos, de lutarem juntos, que todo o egoísmo caia por terra, e fique o nós, movido e abraçados pela graça da Trindade, desta unidade. Vá colocando mesmo, pedindo esta graça ao Senhor. Talvez pelas tuas forças você disse, cheguei no limite, não dá mais. Mas peça, diga, Senhor, onde eu não posso, Tu podes. Onde eu não alcanço, o Senhor alcança. Onde eu não consigo, o Senhor consegue. Então venha em meu auxílio. Eu tenho aprendido, Gabi, Padre, que o amor, ele vai muito além dos sentimentos, do sentir, do prazer, vai muito além. Realmente ele precisa ser uma decisão.
E essa decisão, ela comporta isso. Se deparar com a fraqueza do outro, com as suas, e dizer, por amor a Deus, eu vou, eu permaneço. Porque tudo vai passar, até o prazer, a libido, tudo isso vai passar. Mas é exatamente aí onde a gente vai dar um testemunho do amor verdadeiro, que não se cansa e que não se deixa desanimar. Senhor, manda o Teu Espírito Santo sobre nós nesta manhã, para nos dar esta consciência nova, um sentido novo para o nosso matrimônio, para a nossa família, um sentido maior. Senhor, ajuda-nos nesta caminhada. Você que está diante da televisão, rezando, chorando e dizendo, eu não consigo, Jesus. Reze, deixa o Espírito Santo orar em você. Deixa o Espírito Santo te capacitar. Deixe a ação de Deus misericordiosa, amorosa, agir em você. Por isso reze, reze. Você que não reza assim, comece nos imitando e deixe assim o Espírito Santo agir da sua maneira em você. Recebe cada lágrima, Jesus. Todo cansaço, recebe, Senhor. Todo descrédito, desânimo, desconfiança. Senhor, coloca no meu coração corações sendo rasgados pela sua própria permissão. Está sendo rasgado todo o ressentimento, tudo aquilo que você, com o passar do tempo, foi dizendo, eu não perdoo mais, eu não vou mais, eu não consigo, está sendo rasgado e preenchido pelo amor de Deus. Todo voto íntimo por essa ação em oração está sendo rasgado, desfeito. Obrigado, Senhor. Essa é Nossa Senhora. Peço o auxílio de Maria, para que ela venha clamar a Jesus que traga o vinho bom, traga o vinho novo para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família. Peça pelas mãos de Maria, para que ela traga esse vinho novo, um tempo novo para a sua casa, para o seu matrimônio. É como se também estivesse sendo virado o botão de que você estava vivendo esse tempo difícil de pandemia, como um botão de dor, de dificuldade, que tudo estava dando errado, de cansaço, de crianças nas suas pernas, de dificuldades com a escola, das atividades, tudo muito ruim. Os atritos, o botão está sendo virado. É um tempo de graça, é um kairos. É um tempo de amar, tempo de crescer, de perdoar, de mudar. O Espírito Santo está ajudando a mudar este botão, a colocar sentido. O Senhor está restaurando muitos corações. E o Senhor me dava a imagem de homens que estavam agora olhando para a televisão e buscando na memória fatos
situações que foram acontecendo, que vocês dois viveram juntos, dando chance ao Senhor de reanimar novamente, retirar, arrancar do coração. Você até dizia isso mesmo: Senhor, arranca do meu coração esse desejo de desistir, arranca. E o Senhor ia fazendo você lembrar de situações que vocês passaram juntos, que vocês sofreram juntos, mas que superaram juntos. É o Senhor trazendo o sabor novamente, rememorando a você tudo aquilo, as coisas boas, mas também em momentos difíceis, mas que depois vocês saborearam juntos a vitória. É mais fácil desistir do que permanecer, diz o Senhor. E o Senhor está dizendo para vocês: permaneça até o fim. Permaneça. O Espírito Santo conceda a você, esposa, a você, esposo, o dom de fortaleza, para que você seja forte o suficiente para lidar com as adversidades próprias da vida, as adversidades próprias do matrimônio, sobretudo você, esposa, que se sente só. Você criou toda uma expectativa de correspondência da parte do teu esposo para com você. Mas quando vocês passaram a viver juntos, você ficou completamente decepcionada. E essa decepção, consequentemente, levou você a uma frustração muito grande, a ponto de a tua vida girar em torno desta realidade, da frustração. A sensação que você sentia muitas das vezes era de ter casado com a pessoa errada, ter escolhido o marido errado. E o sentimento do teu coração era de muita angústia, tristeza. E a tua vida girar em torno desta realidade. O Senhor, nesta manhã, nesta adoração, toca o teu coração. Toca o teu coração, trazendo em primeiro lugar uma paz. Uma paz que há muito tempo você não tinha sentido. Uma paz que há muito tempo você não tinha experimentado. Você tinha até esquecido o que era ter paz. Você tinha até esquecido o sentimento de alegria. E o Senhor nesta manhã te faz experimentar novamente a alegria, sentimento de paz, sentimento de tranquilidade. Bendito seja Deus por tocar o teu coração. Bendito seja Deus por te visitar nesta manhã de quinta-feira. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso, por esta graça. Você, esposo, que estava desistindo já do teu matrimônio, você até dizia: eu estou cansado, eu já não aguento mais, eu já não aguento mais. O Espírito Santo, com o dom da fortaleza, está vindo ao teu encontro agora. Porque não é pelas forças físicas, não é
pelas forças humanas. É pelo dom e a graça do Espírito Santo que você conseguirá. É pela graça. Não é porque você é bom. Não é por força própria, não. A própria bondade do teu coração é dom de Deus. Não é pelas tuas próprias forças, é pela graça do Senhor. Portanto, se deixe, meu irmão, minha irmã, você em casa nesse momento, se envolver pela graça do céu. Se porventura você estava desistindo do teu matrimônio, desistindo da tua esposa, do teu esposo, peça agora esta graça, e que o Senhor renove verdadeiramente as tuas forças, a tua força seja revitalizada, restaurada, você tenha novo vigor, nova esperança, ânimo, vontade de lutar. Tudo isso pela graça, pelo dom da fortaleza, que é dom do Espírito Santo. Um dom tão necessário para se viver bem a vocação, em todos os seus âmbitos: vocação religiosa, sacerdotal, vocação ao matrimônio. Sem a graça do Espírito Santo, nós não conseguimos, por melhor que seja a nossa intenção. Se for só pela nossa força, nós iremos fracassar. Quem quer viver a sua vocação pelas próprias forças, o que colherá será o fracasso. Será o fracasso. Por outro lado, quem pedir ajuda do céu, ajuda do alto, quem contar com o Espírito Santo, conclusão: vitória. Conclusão: conseguirá. Porque com a graça de Deus nós somos capazes de ir até o fim, capazes de superar qualquer tribulação, qualquer sofrimento, qualquer angústia. Com a graça de Deus nós somos capazes. Eu até te convido, como gesto concreto, mesmo aí na tua casa, diante do que você vive, do que você passa, você repetir: eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Com a graça de Deus eu sou capaz. Com a graça de Deus eu sou capaz. É mais do que uma frase, é convencimento do teu coração, daquilo que Jesus hoje coloca a mim e a você, que com Ele nós somos capazes, com Ele nós conseguimos. Com as nossas próprias forças não. Eu tenho apenas 2 meses de ordenado, mas eu tenho certeza que quem me sustentou até então foi o Senhor. Quem me sustentou durante todo o caminho vocacional foi o Senhor. A etapa formativa da filosofia foi o Senhor. A etapa formativa da teologia foi o Senhor. No meu diaconato foi o Senhor. E quem me sustenta até então é Ele, é a graça, não é pela minha própria força. Eu posso até afirmar, o matrimônio da Gabi e do Emanuel, quem sustentou foi o Senhor, quem tem sustentado é o Senhor.
para dizer que precisamos verdadeiramente contar com a graça de Deus. Pedir a Ele o dom da fortaleza, que nos faz permanecer de pé, mesmo quando o sofrimento bate à nossa porta. Que nos faz permanecer de pé, mesmo quando as indiferenças são grandes. Mesmo quando o desânimo bate à nossa porta, o que nos faz permanecer de pé é a graça de Deus. Vou até brincar com a palavra: o que espanta o desânimo, o que espanta o desânimo é a graça de Deus. É a graça dele. Ou nós contamos com a graça dele, ou nós não conseguiremos dar o próximo passo. Ou nós contamos com a graça de Deus, ou nós não iremos perseverar até o fim, porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus é tudo. Estava olhando para esse cenário, né? Que Jesus no centro, as velas, e eu fiquei contando aqui as velas, 4 velas, né? Eu fiquei pensando, eu, a Márcia, o Mateus, o Davi, e eu fiquei assim, é assim que a gente deve estar, Jesus no centro, e a gente está com as velas acesas. Aí sim, aí tudo vai dar certo. Com sofrimento? Com sofrimento, porque a vela queima. Se consome. A vela se consome. Com sofrimento, sim. Mas também com muita alegria, com muita satisfação, com prazer às vezes. Mas se consumindo. Se consumindo. A Gabi tem 2 lá no céu, tem 6 lá no céu, eu tenho 2. Tenho 2 lá no céu. E a gente precisa estar por eles e pelos que estão aqui, se consumir diante do Senhor. Ele precisa ser o centro. E aí eles falando, vinha um refrãozinho de uma música assim, que diz assim, ó: Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha. E aí, cabe a nós reordenar a nossa vida. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, nosso esposo, a nossa esposa. Em terceiro lugar, os filhos. Em quarto lugar, as coisas. Eu preciso acordar, abrir os meus olhos ou não e pedir o Espírito Santo. É Ele quem vai conduzir o meu dia, me dar força para amar o meu esposo, amando o meu esposo, o reflexo deste amor, ordenar os meus filhos e educá-los para que também sejam homens e mulheres de Deus. Reordenar a nossa vida, mesmo na correria, abrir ou não os olhos, pedir: vem, Espírito Santo, Senhor, seja o centro da minha vida e da minha família. A imagem que eu tinha era de uma plantinha. E um casal regando essa plantinha. Enquanto eles regavam, ela estava muito bonita, viçosa, linda. Mas em determinado tempo, por vários motivos, eles deixavam de regar aquela plantinha. E ela ia murchando, definhando. Aquela beleza já não existia mais. E o Senhor hoje está dizendo para você e para mim: voltemos a regar esta plantinha. Voltemos e busquemos ao Senhor. O Senhor me falava de muitas pessoas, muitos casais que rezavam juntos, que alimentavam sua fé juntos, e que foram, por causa
do trabalho, do dinheiro, disso, daquilo, foram se esquecendo de se alimentar na fé. E por isso foram definhando, perdendo a sua beleza. E o Senhor está nos convidando hoje a novamente regar, a novamente buscá-lo, porque a beleza, quem dá é o Senhor. O cheiro, o bom odor, quem dá é o Senhor. A fecundidade do matrimônio, a felicidade, a alegria dos filhos, quem dá é o Senhor. E Ele precisa estar no centro. E a gente precisa regar. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplementos, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, se preparem para acolher a bênção do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome.
Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu, aqui na terra.